Palavra de Deus. Gênesis capítulo 2, verso 7, diz assim, olha como inicia o texto ali. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Preste atenção, olha para cá e permaneça com a sua Bíblia aberta. Perceba que quem está formando o homem a partir do pó é Deus. Ou seja, é Deus quem é capaz de formar o homem da maneira que Ele quer. É Deus quem é capaz de projetar processos e situações para nos moldar da maneira que Ele quer. Ou seja, Deus é capaz de promover situações e coisas para nos preparar para aquilo que Ele quer que nós vivamos. Porque uma coisa que a gente precisa entender, e hoje nós precisamos entender, é que tem algumas coisas que Deus já preparou para nós vivermos e para termos em nossa vida, mas nós só a receberemos a partir do momento em que nós tivermos maturidade suficiente. E maturidade, irmão, não tem a ver com idade. Maturidade tem a ver com uma maturidade espiritual em Deus. Tem a ver no quanto eu me relaciono e o quanto eu conheço de Deus. Porque nós precisamos entender uma coisa, que se nós não amadurecermos, nós não receberemos de Deus algumas coisas. Porque olha só, tudo que eu recebo sem estar maduro o suficiente para receber, eu desperdiço. Quando nós olhamos para Lucas, capítulo de número 15, a Bíblia vai falar a respeito do filho pródigo, e a Bíblia diz que ele era o filho mais novo. E por ser o filho mais novo, ele chega diante do pai e diz: Pai, dai-me a parte dos bens que me pertence. Quem conhece ali todo o contexto histórico, vai entender que ele estava olhando para o pai dele e dizendo: Pai, para mim você morreu, porque a herança um filho só recebe depois que o pai morre. Mas por ele ser o filho mais novo e ter recebido a herança antes do tempo, a Bíblia diz que ele vai para uma terra longínqua e desperdiça tudo. Por quê? Porque tudo aquilo que eu recebo antes do tempo, eu desperdiço. É por isso que Deus ainda não tem dado algumas coisas nas suas mãos. Porque se Ele der nas suas mãos hoje, você vai desperdiçar. É por isso que nós precisamos entender que Deus tem o tempo certo para nos levantar e para nos colocar onde Ele quer nos colocar. Quando nós olhamos para a vida de José, eu amo essa história, eu amo esse exemplo. Eu vejo José lá no cárcere, preso 2 anos por causa de uma calúnia que ele não tinha cometido. E ele está preso. E a Bíblia diz que ele traz a revelação dos sonhos de 2 homens, do copeiro e do padeiro. De quantos homens ele trouxe a revelação? De 2. O copeiro e o padeiro. Ele revela o sonho dos 2, de o padeiro iria morrer e o copeiro iria estar diante do faraó, certo? Aí quando ele chega e revela isso, e acontece aquilo que acontece, o padeiro morre, o copeiro vai para diante do faraó, e quando o copeiro vai para ir diante do faraó, a Bíblia diz que José chega para o copeiro e diz assim: olha, lembra de mim quando você chegar diante lá do faraó. Não te esquece de mim, lembra de mim quando você chegar lá, me ajuda, não fiz nada para estar aqui. Mas aí a Bíblia vai dizer que quando ele chega diante do faraó, o copeiro, porém, se esqueceu dele. O copeiro se esquece dele. Só que é interessante porque eu muito tempo fiquei perguntando: Deus, como é que um copeiro se esquece? Ele acabou de interpretar o sonho, 3 dias depois já se esquece do camarada, como assim? Aí Deus revelou ao meu coração que na verdade não era tempo de José ser levantado naquele momento. Porque se José fosse lembrado naquele momento, a vaga que estava em aberto no Egito era a vaga de padeiro, e Deus não tinha chamado José para ser padeiro, Deus tinha chamado José para ser governador. Entenda, se você não foi levantado e se não chegou a sua hora, é porque aquilo que está naquele momento não é aquilo que Deus te preparou para você viver. Aquilo que Deus preparou para você viver é maior, é aquilo que não subiu ao seu coração, é aquilo que não subiu à sua mente, é aquilo que seus olhos nunca viram. São as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. E eu acredito que aqui nessa noite há uma igreja que ama a Deus, e como ela ama a Deus, Deus tem coisas grandes preparadas para a sua vida. Bagaçura barra.
E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. E eu fiquei pensando nesse negócio de pó da terra, porque parece que às vezes tem pessoas que se esquecem disso. Quando ele chega lá em cima, no mais alto status, seja financeiro, seja ministerial, seja familiar, seja onde for, parece que ele se esquece da sua origem. Parece que ele se esquece de onde ele veio. E essa palavra pó, ela traz para nós duas lições. A primeira lição aqui que a palavra pó vai nos trazer é uma lição de humildade, ou seja, quando eu chegar lá em cima, no mais alto nível onde Deus me colocou, eu tenho que olhar e ir para baixo e lembrar que eu não sou nada mais e nada menos do que pó. Se não fosse Deus na minha vida, eu não estaria onde eu estou, eu não seria colocado onde eu estou. Nós precisamos voltar a entender que nós somos pó. A Bíblia diz que nós somos vasos de barro, mas o que está precioso não é o vaso de barro aparente. O que está precioso é o tesouro que há dentro desse vaso de barro. Ei, se você canta é porque o Espírito Santo habita aí. Se você adora é porque o Espírito Santo está aí. Se você não caiu é porque o Espírito Santo te sustenta pela mão. É porque o Espírito Santo cuida da sua casa, cuida da sua família, cuida dos seus bens. Entenda, se você está aqui hoje é porque há algo dentro de você que te mantém de pé. Aleluia! Nós somos pó. A primeira lição é uma lição de humildade, porque a gente começa a olhar para o irmãozinho do lado e começa a julgar o irmão. A gente esquece que a gente é pó. A segunda lição de pó é nós olharmos para a nossa condição e vermos que se não fosse Deus na nossa vida, não seríamos levantados. A segunda lição é uma lição de glórias a Deus. Se a primeira lição é uma lição de humildade, a segunda lição é uma lição de glórias a Deus. Por quê? Porque eu não sou nada mais do que pó. E se eu estou lá em cima é porque Deus foi na minha vida, é porque Deus foi na minha história, é porque Deus foi na sua história. A gente esquece que a gente é pó, aquilo que nós desprezamos ali na rua. Ou seja, Deus formou o homem a partir daquilo que nós não valorizamos hoje, o pó. A gente olha para o pó, a gente fica bravo que suja o carro, suja a casa, a gente fica, meu Deus, esse pó que não para de voar para tudo que é lado, porque incomoda. Mas Deus pegou aquilo que você despreza, aquilo que você olha e diz não tem valor, e Deus pega aquilo que não tem valor e diz, eu vou fazer um homem e vou fazer para ser usado para a minha glória. É engraçado como Deus trabalha. Deus pega aquilo que o ser humano não valoriza, Ele faz aquilo que Ele quer. Ele pega o pó que não tem valor e faz algo para a sua glória. Agora olha só. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Aqui a Bíblia está nos mostrando o homem tripartido, ou as três partes do homem, ou Deus formando as três partes do homem: corpo, alma e espírito. Ou seja, o versículo 7 está nos revelando que Deus faz a obra no homem por completo. Se Deus faz a obra do homem por completo no Gênesis capítulo 2, verso 7, por que você acha que Deus não vai completar a obra dele na sua vida? Não é o que a Bíblia diz? Aquele que começou em vós a boa obra. Ei, se Ele começou a boa obra, Ele é fiel para concluir essa obra também. Se essa obra na sua vida e na sua história foi Deus que começou, fique tranquilo, Ele abre caminho, Ele conclui a obra. Pode aparecer mar vermelho tem que abrir, pode aparecer o que aparecer na rua, pode aparecer Jericó, as muralhas têm que cair. Por quê? Porque a obra é de Deus, e se Ele começou a
sua história aquilo que Ele começou. Tem crente pentecostal aí ainda? Se Deus começou e concluiu o trabalho no homem, por que você acha que na sua história Deus não vai concluir? Agora olha só, Deus faz a obra por completo. E aí é que a gente começa a esquecer, porque a gente está vivendo uma geração que acha que a obra de Deus é só pelo lado de fora, e aí aparentam uma coisa, mas por dentro é outra. Por fora a aparência até parece crente, mas por dentro só Deus sabe o que acontece. Mas a Bíblia diz em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 23: e o Deus de paz vos santifique em tudo, em todo o vosso espírito, alma e corpo. Aí Paulo também vai escrever que nós somos templos do Espírito Santo, portanto, glorificai a Deus no corpo e no vosso espírito. Ou seja, glorifica a Deus onde todo mundo vê, mas também glorifica a Deus onde ninguém está vendo. É glorificar no corpo, mas também glorifica onde ninguém vê. Eu glorifico na igreja, mas eu glorifico dentro da minha casa. Eu glorifico na igreja, mas eu glorifico no meu trabalho. Eu glorifico na igreja, mas eu também glorifico na rua. Aonde eu estou, as pessoas têm que olhar para mim e dizer: é homem de Deus, é mulher de Deus, tem Deus na vida dele, tem unção, tem graça. A gente está preocupado com aquilo que é aparente. Mas o próprio Jesus não tinha uma grande aparência. A Bíblia diz que ele não era de grande formosura. Foi desprezado por todos. Mas ele se tornou, porque dentro dele havia uma missão e uma obra para ser concluída. Agora olha só, preste atenção. Verso 8: e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden. Olha só, Deus vai plantar um Éden no jardim. O jardim não é o Éden, mas é um jardim sendo colocado dentro do Éden. É um ambiente que Deus está colocando e preparando para alguém. E esse ambiente que Deus está colocando e preparando para alguém tem algumas coisas dentro. O verso 9 diz que havia todo tipo de árvore agradável à vista, boa para a comida, árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ou seja, esse ambiente que Deus preparou para aquela pessoa tem provisão de Deus lá dentro. Porque o ambiente que Deus prepara, e quando Ele te coloca no ambiente em que Deus quer te colocar, Ele provê todas as coisas para a sua vida. E aí nós temos que ter cuidado, porque às vezes a gente vai para ambientes que Deus não quer que a gente vá, e aí a gente quer que Deus provê. Deus não provê, porque Deus provê no ambiente em que Ele quer que você esteja. Se você estiver no centro da vontade, Deus provê todas as coisas para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, para tudo. Então Deus prepara esse ambiente de provisão. E olha como conclui o capítulo de número 2, verso 8. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha... Capítulo 2, verso 7 diz que Deus está formando. E formou. E no capítulo 2, verso 8, quando Deus planta o jardim e prepara o ambiente, Deus diz que ele estava formado. Ou seja, existem ambientes que Deus já preparou para você, mas você só vai acessar esses ambientes de vitória e de provisão de Deus na sua vida quando você estiver completamente formado. Então entenda, a Bíblia diz em Atos capítulo 14, verso 22, que importa que os discípulos passem por inúmeras tribulações para que sejam capazes de alcançar o reino de Deus. Ei, sabe o que te forma? Sabe o que te forma como crente? Sabe o que nos forma para chegarmos aonde Deus quer que nós cheguemos? As tribulações, as
andam de acordo com a vontade de Deus, porque Paulo disse: já não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim, e a vida que agora vivo-a na fé do Filho de Deus. Ei, as tribulações servem para matar a sua alma, as tribulações servem para matar as suas vontades, para que você possa dizer: não é mais a minha vontade que impera na minha vida, é a vontade de Deus, é a vontade de Deus. Aonde tem crente ainda que almeja viver a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é boa, é agradável e é perfeita. Aleluia! Aleluia! Então entenda, existem coisas que você vai passar na sua vida, mas é Deus te formando, é Deus te preparando para aquilo que Ele já preparou para você. Agora olha só, para a gente concluir, no capítulo 2, verso 9 diz assim, ó: e o Senhor fez brotar da terra. Só que é interessante que no capítulo 2, verso 9 diz que o Senhor está fazendo brotar da terra. Mas no capítulo 2, verso de número 5, diz que: e toda planta do campo que ainda não estava na terra, e toda erva do campo que não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra. Ou seja, no capítulo 2, verso 9, Deus está fazendo brotar. Mas no capítulo 2, verso 5 diz que não brotavam porque não havia chuva. Tiago, o que isso serve para mim? Significa que Deus não precisa fazer chover para brotar na sua história aquilo que Ele tem para fazer brotar. Deus não precisa esperar chuva nenhuma para fazer brotar. Pode ser no meio do deserto que Ele pode brotar, pode ser no meio da provisão, no meio da dificuldade, no meio da tribulação, onde você olha e diz: não tem saída, não tem para onde correr. Você pode estar como João na ilha de Patmos, não tem para onde fugir. Você está numa ilha, não tem saída, você está preso, mas aí você olha para o céu e diz: há uma porta aberta no céu, porque a sua solução não vem da terra, a sua solução vem do céu, vem do Senhor. Não espere da terra aquilo que o Senhor tem preparado para você no céu. A Bíblia diz em Efésios que Ele já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos. Não vai te abençoar, Ele já te abençoou com toda a sorte de bênçãos nos lugares celestiais em Cristo Jesus. A sua bênção está em Cristo, a sua bênção está em Cristo, a sua bênção vem do céu. Aleluia! Agora olha só, Tiago, eu não estou vendo acontecer. Tiago, eu não estou vendo. Parece que as pessoas não leram Gênesis capítulo 1, verso 1, o início da Bíblia, onde Deus explica tudo. A Bíblia diz assim, ó: no princípio criou Deus os e a... Vamos lá, criou os e a... Por onde Deus começou a trabalhar? Pelos... E depois... Por que você acha que Deus vai começar pela terra, se Ele começa onde você não vê, para depois trazer a realidade onde você está? Jonas estava 3 dias orando dentro do grande peixe. Ele não via as coisas acontecendo, mas o peixe já estava indo em direção a Nínive. Ei, você não vê a resposta de Deus, mas quando ela acontece, ela é trazida dos céus, a realidade na terra. Talvez você não pode estar vendo, mas Deus já falou para o peixe: peixe, vai a Nínive e larga o Jonas lá, porque agora ele está preparado para pegar minha palavra. Talvez você não está vendo, mas Deus já mandou a sua resposta. A resposta já está pronta. A resposta já foi liberada.
Mas ela foi liberada lá. Falta ela chegar aqui. Enquanto ela não chega aqui, continua fazendo como Daniel. Ora, 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 chora, clama, grita, ora, adora, glorifica, porque na hora certa Ele responde. No momento certo Ele responde. No momento de Deus Ele responde. Aleluia. Agora olha só. Adão está formado e é colocado dentro do jardim. E dentro desse jardim que Adão, depois de formado, foi colocado, a Bíblia vai nos mostrar, e todo mundo vai entender que existem duas árvores principais: a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Uma, se o homem comer, gera morte. A outra, se o homem se alimentar, gera vida. Ou seja, dentro de um ambiente onde Deus preparou para ele estar, existem dois tipos de árvore: uma árvore que vai gerar morte e uma árvore que vai gerar vida. Sabe o que eu entendo com isso? Eu posso estar no melhor ambiente, onde a vida está no ambiente, mas se eu não me alimentar da vida que está no ambiente, de nada adianta, eu vou morrer. É por isso que Jesus disse: as minhas palavras são espírito e vida. Ei, sabe por que nós temos que vir na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e no domingo no culto? Porque aqui tem palavras de vida eterna. Aqui tem palavras de vida. Você tem que ser exposto ao ambiente de vida. Porque sabe quando eu entendo que eu estou morto? É quando eu sou exposto ao ambiente de vida. O ambiente de vida revela o quanto eu estou morto e distante de Deus. É por isso que você tem que ser exposto à palavra, porque a palavra revela a morte que está dentro de você, e ela traz vida, ela traz vida, ela traz vida. Quem sabe você chegou nessa noite dizendo: Tiago, eu vou parar, Tiago, eu não vejo a resposta, Tiago, eu não aguento mais. Jesus está dizendo: receba a vida nessa noite, receba a vida nessa noite, receba a vida nessa noite, receba a vida de Deus. Vai adorando, vai adorando. Se coloque de pé adorando, se coloque de pé adorando. Há uma presença de Deus aqui nesse ambiente. Há uma presença, uma graça de Deus aqui nesse ambiente. Enquanto você adora, Deus responde. Enquanto você adora, Deus dá vida. Enquanto você adora, Deus dá graça. Enquanto Deus adora, assim como Paulo e Silas, Deus molde as estruturas das prisões que possam ter te colocado. Nessa noite, Deus está quebrando grilhões. Deus está arrebatando com prisões neste ambiente. Amanda sura bagala na sura bahala na bagaçé. Abada sura bagala na basura baganda na badaiaçu. Vai sendo cheio do Espírito. Há quanto tempo você não sente mais essa presença? Há quanto tempo você não sente mais essas lágrimas? Mas há uma presença de Deus aqui nesse ambiente. Seja cheio de Deus. Amanda sura bagala na basura bahala na baiaçé. Amanda sura bagala na basura bahala. Podem falar mal dos nossos gritos, podem falar mal das nossas lágrimas, mas nós ainda somos pentecostais. Nós nascemos do fogo, nós vamos morrer no fogo, porque o fogo é a glória de Deus. Amanda sura bagala na basura bahala. Amanda sura bagala na basura bahala. Amanda sura bagala na basura baha.
Há uma vida de Deus aqui nesse ambiente. Aleluia. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Aleluia. Feche os seus olhos, Pai. Ah, Jesus, nós estamos aqui nessa noite, nesse ambiente, Senhor. Nós sabemos que a Tua presença é real aqui dentro, Jesus. Pai, nós sabemos que onde a Tua presença está tem cura. Aonde a Tua presença está tem libertação. Aonde a Tua presença está tem manifestação do Teu Espírito Santo. Senhor, eu ainda, Senhor, creio numa geração que se levanta para profetizar. Eu ainda creio que o Senhor fala através dos Seus servos. Jesus, ressuscita dons dessa noite, Pai. Pessoas talvez colocaram os dons para adormecer. Mas Jesus, nessa noite a Tua vida chegou nesse ambiente. Desperta esses dons. Desperta esses dons. Assim como Paulo falou para Timóteo, desperta o dom de Deus que há em ti. Vai enchendo, Jesus. Vai enchendo, Jesus.